Bom, galera, então dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos falar agora da departamentalização por produto. Lembrando aquelas duas características importantes que vão ajudar você a entender melhor esse conteúdo, né? O que facilita a coordenação? Tarefas comuns ou a proximidade. Ou seja, se a tarefa não é comum, é diferente, como na organização funcional, e se não há proximidade, dificulta a coordenação. O que facilita a especialização? Concentrar-se em poucos produtos, num produto só. Quando a empresa passa a vender, produzir vários produtos e vários serviços diferentes, dificulta a especialização. Eu não estou falando que uma empresa que vende vários produtos, ela não pode ser especialista em todos eles. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que em termos de organograma, se eu tenho produtos demais, dificulta a especialização. Dificulta ficar especialista em alguma coisa mais específica. É isso que eu estou dizendo. Não confunda, não confunda. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, slide. Departamentalização por produto ou serviço. A gente tem o produto A, produto B, produto C. Divisão de trabalho por linhas de produtos ou serviços. Orientação para resultados. Cada linha tem um produto diferente. Vantagem: define responsabilidade por produto ou serviço, facilitando a avaliação dos resultados. Melhor coordenação interdepartamental, maior flexibilidade, facilita a inovação, ideal para circunstâncias mutáveis. Fecha aqui, ó. Produto A, por exemplo, é uma TV. Produto B, por exemplo, é um DVD. Produto C, por exemplo, é um home theater. Só que eu não sei escrever home theater. Vou escrever só home mesmo, tá tudo certo. Então, olha só, TV, DVD, home. Facilita você fixar metas e objetivos por produto. Então, você sabe exatamente qual a meta para a venda, para a produção desse produto, esse produto, esse produto. Querendo ou não, a departamentalização funcional que a gente viu, estava assim, produção, segurança, área comercial. Aqui não. Esse tipo de departamentalização é tudo por produção. São produtos diferentes. O que significa dizer? O mesmo supervisor de produção, por exemplo, pode dar suporte aqui, pode dar suporte aqui, pode dar suporte aqui. Significa dizer que há maior flexibilidade, ideal para circunstâncias mutáveis, diferente da departamentalização funcional. Então, nesse caso, o que você tem? Facilita a coordenação dentro desse contexto. O que você tem nesse contexto? Você tem maior flexibilidade, ideal para circunstâncias mutáveis. Tudo bem? E você fixa a responsabilidade pelo produto. Cada produto aqui tem que produzir e tem que vender, por exemplo, determinada cota, determinada venda. Só que tem um detalhe. Quando a gente tem muitos produtos, o que vai dificultar? Especialização. Não estou falando que a empresa não pode ser especialista nesses três. Eu estou falando em termos de estrutura. Volta no slide lá. Olha para mim lá a desvantagem. Enfraquecimento da especialização. Outro problema, alto custo operacional pela duplicação das especialidades, contraindicada para circunstâncias estáveis e rotineiras. Enfatiza a coordenação em detrimento da especialização. Professor, olha aqui, ó, enfraquece a especialização. Professor, por que enfraquece a especialização? Como eu acabei de falar para você, a empresa tem mais de um produto, tem uma variedade de produtos. Não estou falando que ela não pode ser especialista nesses três. Eu estou falando é que enfraquece a especialização. Enfraquece por quê? Porque a empresa passa a tirar para vários lados. E quando ela passa a tirar para vários lados, enfraquece a especialização. Guarda isso. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. A gente está ensinando essa matéria aqui na videoaula, ou na aula presencial,
os alunos têm uma dificuldade, mas, queridos, não tem dificuldade nenhuma. Agora, outra coisa importante. Aqui é produto A, produto B, produto C. Exemplo, gerente de produção da TV, gerente de produção do DVD, gerente de produção do home theater. Principalmente quando eu estou em locais diferentes. Eu tenho uma mesma empresa que tem fábricas e linhas diferentes. Significa dizer que uma tendência é você ter um alto custo administrativo. Alto custo administrativo, por quê, professor? Porque muitas vezes você tem duplicidade de funções. Por exemplo, se você tem um distanciamento maior, em vez de você ter um supervisor para as 3 linhas, em cada linha você tem um supervisor diferente. Então, por que o custo é maior? Porque muitas vezes você tem uma duplicidade de funções. Característica da departamentalização por produto, se você quiser, a gente pode também chamar departamentalização por serviço. As características são as mesmas, tá? Quando a gente fala produto, às vezes é muito mais fácil você entender porque é uma coisa palpável. Serviço é mais abstrato, mas as características são tanto para departamentalização por produto, como também para departamentalização por serviço. Uma ou a outra. Beleza? Tranquilo? Próximo tipo de departamentalização, departamentalização geográfica ou departamentalização territorial. Departamentalização geográfica. Veja que nesse contexto aí, a gente tem um organograma onde nós temos sedes da empresa espalhadas em locais diferentes. Então, neste exemplo aí, eu coloquei uma sede no Brasil, uma sede no Chile, uma sede na Venezuela. Nós temos sedes aí em locais diferentes. Departamentalização geográfica ou departamentalização territorial. Geográfica ou territorial. Características: ênfase na orientação geográfica, orientação para o mercado, extroversão. Então a empresa não fica fechada em si mesma, ela abre para mercados diferentes, extroversão. Ajustamento às condições locais ou regionais. Fecha aqui em mim. Vantagem. Eu tenho um tipo de cliente no Brasil, um tipo de cliente no Chile, um tipo de cliente na Venezuela. O que significa dizer? Que eu preciso me adequar àquelas condições. Aí, abrindo uma parte, é interessante fazer um bom trabalho de marketing. O que é marketing? Estudo de mercado, estudo da colocação de um produto no mercado, estudo do gosto e da necessidade do cliente. Cada público desse, cada mercado desse, tem um tipo de cliente diferente. Eu preciso direcionar o meu produto ou o meu serviço para atender essa região geográfica, para atender esse tipo de cliente diferente. Por exemplo, o mesmo carro que é campeão de vendas no Brasil não é o mesmo que é campeão no Chile e não é o mesmo que é campeão na Venezuela. São contextos diferentes, clientes diferentes, públicos diferentes, gostos diferentes, culturas diferentes, poderes aquisitivos diferentes. Por isso a extroversão. Ou seja, a cobertura geográfica extroversa, não é interna, é externo. Beleza? Volta lá no slide. Acompanhe comigo. Enfraquece a coordenação. Seja o planejamento, execução, controle da organização como um todo. E também enfraquecimento da especialização. Fecha aqui. Professor, por que enfraquece a coordenação? Porque não há o critério da proximidade, muito pelo contrário, há uma distância. Como é que eu planejo, organizo, dirijo, controlo todo mundo que está em países diferentes? Fica difícil, fica complicado. Então, nesse caso aqui, ó, enfraquece a coordenação. Enfraquece a coordenação. Por causa da distância, por causa do critério da proximidade.
E também enfraquece a especialização. Enfraquece a especialização por quê, professor? É muito simples. Não são públicos diferentes? Se são públicos diferentes, eu não vou me concentrar em poucos produtos. Eu vou me concentrar em vários produtos diferentes. Aqui é um tipo de carro que eu vendo, aqui é outro tipo de carro, aqui é outro tipo de carro. Se eu passo, usando esse termo didático, a atirar para vários lados, eu vou ser especialista em quê? Entende? Distância, enfraquece a coordenação. Vários produtos diferentes, enfraquece a especialização. Especialização. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Sem dificuldade? Próximo slide. Departamentalização por clientela. Ou seja, departamentalização por tipos de clientes diferentes. Né? Agrupamento conforme o tamanho do cliente ou comprador, ênfase no cliente, orientação extroversiva voltada para o cliente do que para si mesma. Ou seja, a ênfase é agradar o cliente. A ênfase é agradar o cliente. Vamos dar um exemplo aqui, ó, da departamentalização por clientela. Mostra aqui. Vamos apagar esses 3 países. Tira Brasil. Tira Chile, Venezuela, tira Venezuela também. Vamos dar um exemplo aqui de uma loja? Vamos. Exemplo C&A. Não venha me dizer que você não comprou na C&A porque você está mentindo. Não venha me dizer que você não tem o cartão da C&A, ou já teve, que você está mentindo também, tá? Todo mundo já teve o cartão da C&A, ou já comprou na C&A. Tu tem o cartão da C&A, não tem? Ele tem o cartão da C&A, ele compra na C&A. Então não venha dizer que você é mentidinho, não, que você não tem, que você tem, tá? Então olha só, exemplo C&A. Lá tem o setor infantil. Lá tem o setor adulto. Lá tem o setor infanto-juvenil. A ênfase toda é para agradar o cliente. Eu fixo a responsabilidade de acordo com a minha clientela. Eu fixo a minha responsabilidade por cliente. Volta no slide lá. Acompanhe comigo na tela. Por que é extroverso? Porque eu não estou voltado para mim mesmo. Eu estou voltado para o meu cliente. Fixar a responsabilidade para o cliente. Não é para o produto, não é para o serviço. É para atender o cliente. Ou seja, é dirigir o produto ou serviço para que esse cliente esteja satisfeito. Desvantagem. Torna secundárias as demais atividades, produção e finanças. Sacrifica os demais objetivos da organização, produtividade, lucratividade e eficiência. Fechando aqui em mim. Aqui não tem sentido falar de coordenação e falar de especialização. Esse não é o contexto da departamentalização por clientela. Se em algum organograma ou algum tipo de departamento ou outro eu não falar disso, é porque isso não é importante. Então aqui é extroverso. Eu penso no cliente. Estou sacrificando lucro? Olha, eu estou sacrificando o lucro e a produtividade no seguinte sentido. Lucro e produtividade são consequências de um trabalho bem feito. Lucro, produtividade são feedback, retorno, resposta de uma atividade bem executada, de uma atividade bem gerida. Essa é a ideia. Essa é a tônica principal. Consegue entender? Então, quando eu falo para você que eu estou sacrificando o lucro, eu estou pensando extroversamente no cliente que está lá fora. A minha responsabilidade é atender o cliente infantil, o cliente adulto e o cliente infanto-juvenil. Então, o lucro e as demais funções, né, são consequência do bom atendimento a esse cliente. Consegue entender? Beleza? Tranquilo? Isso é muito comum em loja de departamentos. Show de bola? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Departamentalização por processo. Professor, departamentalização por processo departamentalização por processo é como se você tivesse o mesmo produto e esse produto tivesse subdividido em etapas diferentes. Departamentalização por processo, você tem o mesmo produto e esse mesmo produto está subdividido em etapas diferentes. Então, nós temos no nosso exemplo ali, ó, enrolamento,
uma etapa da produção do mesmo produto. Nós temos a pré-montagem, ou seja, uma etapa de fabricação de um mesmo produto. E nós temos a montagem. Moral da história, nós temos 3 etapas de fabricação do mesmo produto. Fechando aqui em mim. A ênfase é as fases do processo. Enrolamento, pré-montagem, montagem. A ênfase são nessas etapas. E quando essas etapas todas forem concluídas, significa dizer que o produto foi concluído. O produto. Eu não estou falando produtos. Se eu não estou falando produtos, é um só. Se é um só, significa dizer que facilita a especialização. A minha ênfase não é no cliente que está lá fora extroverso. A minha ênfase é interna, é introversa. É produzir bem internamente para que o produto tenha qualidade. Volta no slide lá, meu filho. Acompanhe comigo. Agrupamento nas fases do produto ou operação. ênfase na tecnologia, enfoque introversivo. O enfoque está dentro da fábrica. O enfoque não está em atrair cliente para vender para o cliente. Arranjo físico e disposição racional dos recursos. Utilização econômica da tecnologia. Ideal da tecnologia e os produtos são estáveis ou permanentes. Fecha aqui, ó. Ideal, isso aqui é importante. Ideal para produção rotineira, ou, se você quiser, produtos estáveis. Quando eu falo para você produtos estáveis, estou me referindo a uma produção rotineira. Significa dizer que a empresa não fica inventando demais. Você já imaginou se todo ano a empresa mudar esse produto? Ela tem que mexer em toda a estrutura da fábrica. Se a empresa tem que mexer em toda a estrutura da fábrica, significa dizer que esse tipo de departamentalização não é a ideal. Significa isso. Beleza? Então, ideal para circunstâncias estáveis. Um enfoque introverso, interno, para as etapas do processo. Volta lá, meu filho. Acompanhe comigo na tela. Né? Olha só, contraindicada quando, né, a tecnologia sofre mudanças e desenvolvimento tecnológico. Faz falta de flexibilidade e adaptação a mudanças. Ou seja, se a gente tiver que fazer uma mudança, fica difícil, fica complicado. Falta essa flexibilidade. Não está aí, mas se você quiser, a gente pode colocar aqui também, ó. Facilita a especialização. Porque, professor, eu estou me especializando num único tipo de produto. Se é um único tipo de produto, tendência a ser um especialista. Facilita a especialização. Facilita a especialização. Tudo bem? Não é ideal, né, para circunstâncias mutáveis. É ideal quando você, né, tem um determinado produto e você tem uma produção rotineira, ou seja, você produz aquele mesmo produto várias vezes. É o ideal e a gente tem um ênfase no enfoque introverso, nas fases, nas etapas do processo. Beleza? Departamentalização por processo. Tranquilo? Próximo slide. Departamentalização por projetos. Professor, departamentalização por projetos? É. Professor, o que é um projeto? Ó, primeira coisa que você tem que entender, o que seria um projeto? Tudo bem? Vamos diferenciar aqui no quadro o que é processo, o que é projeto. Fecha aqui em mim, ó. Fecha aqui em mim. Vamos diferenciar o que é processo. Vamos diferenciar o que é projeto. Professor, o que é um processo? Atividade rotineira e reiterada. Faço diversas vezes. Que irá produzir o mesmo produto várias vezes. Várias vezes. Nesse caso, não há a exclusividade. A ideia
não é a ideia de exclusividade. Não é a ideia de atender a um tipo de cliente só. A ideia não é essa. Departamentalização por processo. Exemplo bobinho, bobinho, bobinho. A empresa produz lotes de geladeiras. Ela não está, né, produzindo esse produto para um cliente exclusivo. E ela vai produzir esse lote de geladeira várias vezes. O que é processo, então? Forma sistemática e reiterada de fazer algo. Departamentalização por processo. As fases do processo. Várias vezes. Reiteradas vezes. Sempre eu vou estar produzindo lotes de produtos. Não para um cliente exclusivo, mas para vários clientes diferentes. Projeto é diferente. Porque projeto significa um esforço temporário para atender a um cliente mais exclusivo. A um cliente mais exclusivo. Esforço temporário para atender a um cliente mais exclusivo. Detalhe importante. Projeto é aquele que tem ciclo de vida. Professor, projeto tem ciclo de vida? Tem. Ciclo de vida é um intervalo de tempo que conecta o início ao fim do projeto. Ao fim do projeto. Isso é ciclo de vida. Então, a ideia do projeto é a coisa mais exclusiva. Atender a um cliente mais exclusivo. E a coisa importante que você não pode esquecer. Projeto tem ciclo de vida. Significa dizer que o projeto tem início e tem fim. Exemplo de um projeto. Vamos construir um apartamento de 3 quartos lá no setor noroeste. Professor, esse apartamento de 3 quartos no setor noroeste é igual vender geladeira? Não. Professor, qualquer cliente que compra geladeira, compra um apartamento de 3 quartos no noroeste? Não. Você que não é de Brasília, noroeste é um setor aqui novo. Um setor muito valorizado que tem em Brasília, tá? Ou seja, é um cliente mais exclusivo. Então, o que é um projeto? É um esforço temporário, concentra recursos temporariamente para atender um cliente mais exclusivo. Ideia é um pouco mais da exclusividade. Consegue entender? Moral da história. Se a empresa vai fazer um projeto, o tipo de departamentalização também vai ser diferente. Vai ser a departamentalização por projeto. Consegue entender? Sacou o lance? Sem dificuldade? Volta no slide lá, meu filho. Departamentalização por projeto. Eu tenho produto A, eu tenho produto B, e eu tenho produto C. Produto A, produto B e produto C são concebidos a partir de projetos. Então, você tem um projeto para o produto A, você tem um projeto para um produto B, e você tem um projeto para um produto C. Esse projeto para o produto A é um esforço temporário para você produzir aquele produto ali, né? Isso na departamentalização por projeto. Então, nós temos o produto A, que é um projeto, produto B, que é um projeto, produto C, que é outro projeto, né? Requer estrutura organizacional flexível e adaptável às circunstâncias do projeto. Cada projeto, mesmo sendo uma atividade similar, vai ser um projeto diferente. Requer alto grau de coordenação entre os órgãos para cada projeto. Se não houver esse alto grau de coordenação, a empresa vai ter dificuldade. E a estrutura tem que ser flexível. Fecha aqui, ó. Construtora. Vou construir um apartamento de 2 quartos, Taguatinga, região metropolitana aqui de Brasília, cidade satélite. Vou fazer um 3 quartos lá no Guará, também cidade satélite.
Vou fazer um apartamento de 4 quartos, por exemplo, lá no setor sudoeste. Veja que eu estou construindo prédios. Isso aqui é um projeto. Isso aqui é um projeto. Isso aqui é um projeto. Veja, eu tenho que ter um alto grau de coordenação. Isso é condição. Alto grau de coordenação. Se eu não tiver uma boa coordenação, eu não consigo tocar bem esses projetos. Veja que quando a gente fala de projeto, a gente tem uma ideia maior de grandiosidade, uma coisa maior, concentra muitos recursos, muitas pessoas, tecnologia, tem que comprar muita matéria-prima. É nesse sentido. Alto grau de coordenação, para não comprar demais, para não ter gente demais, para ter a quantidade do pessoal necessário e assim sucessivamente. Beleza? Volta lá no slide lá. Acompanhe comigo na tela aí, meu filho. Requer muita coordenação. Ideal quando a concentração de recursos é grande e provisória. E quando o produto é de grande porte, que é o contexto agora que eu coloquei aqui dos apartamentos. Orientada para resultados concretos. Alta concentração de recursos e investimentos com datas e prazos de execução. Fecha aqui, ó. Aqui eu vou ter muitos recursos humanos, materiais, e além disso também, a gente vai ter muitos investimentos. Muitos investimentos. Ou seja, esse tipo de departamentalização vai ser ideal quando nós tivermos a concentração de muitos recursos. Quando a gente tiver muitos investimentos. Que é o caso que eu dei aqui do exemplo que a gente tem dos apartamentos de 2, 3 e 4 quartos. Tudo bem? Volta no slide lá. Concentra pessoas e recursos em cada projeto provisoriamente. Professor, por que é provisoriamente? Porque projeto tem ciclo de vida, projeto tem início e tem fim, projeto tem data e prazo de execução, diferente de processo. Quando termina um projeto, há indefinição quanto a outros, descontinuidade e paralisação, imprevisibilidade quanto a novos projetos, angústia do especialista quanto a seu próprio futuro. Fechando aqui em mim, eu concentro recursos provisoriamente. Sou pedreiro num apartamento de 2 quartos. Quando acabar aquele projeto, vou trabalhar onde? Vou trabalhar com o quê? Eu sou um mestre de obras num apartamento de 3 quartos no Guará. Quando acabar aquele prédio, quando acabar aquele projeto, vou trabalhar com o quê? Moral da história. Significa, quer dizer, que pode haver uma angústia por parte de quem trabalha nesse projeto. Uma angústia com relação ao futuro, uma indefinição. Isso pode provocar uma certa ansiedade, uma certa preocupação.